Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nessa quarta-feira, dia do nosso encontro para o culto doméstico, eu gostaria de trazer algumas palavras aqui iniciais a respeito de perseverança, antes que nós discutamos as questões. Nesse momento já foi postado, na verdade, nos nossos canais também, a parte escrita disso, que seria muito interessante você dar uma lida e dar uma olhada antes de discutir com a sua família. Nunca foi tão importante, ou tão oportuno, melhor dizendo, falar de perseverança como os dias de hoje. Você já notou como a nossa geração desiste rápido das coisas? Por exemplo, casamentos terminam, posições de liderança são abandonadas, cursos e graduações não são completados, tudo porque existe uma falta de perseverança. Muitas vezes esse é o caso. Mas uma pergunta para você, o que vem à sua mente quando nós pensamos, ou quando nós mencionamos, melhor dizendo, a palavra perseverança? Esforço, sofrimento, dificuldade? Essas palavras podem estar na nossa mente porque nós perseveramos em momentos como esse de verdade. A palavra perseverança significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. E ela é encarada pelas Escrituras como uma virtude, não como um problema. Por exemplo, eu elenquei aqui 3 situações onde a palavra diz que nós devemos exercer a perseverança. A primeira delas nós devemos perseverar em fazer o bem. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos." Ora, se as Escrituras nos advertem a não nos cansarmos de fazer o bem, é porque isso poderia ser uma possibilidade. Pessoas que constantemente praticam o bem podem ser tentadas a deixar de andar neste caminho, por exemplo, se observarem a ingratidão das pessoas para com o bem que elas fizeram. Ou então, se elas notarem que, na verdade, elas andam na contramão do mundo, porque nem todo mundo está envolvido com a prática do bem o tempo todo. Nesses momentos, quando a tentação de desistir bate à nossa porta, nós precisamos continuar perseverando em fazer o bem, incansavelmente. As Escrituras também nos dizem que nós devemos perseverar nos momentos de tribulação. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz: "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração." Talvez, se você tem um ouvido atento, você vai dizer: "Mas pastor, o texto não diz persevere na tribulação. O texto diz sejam pacientes na tribulação." Mas eu quero recorrer ao texto nas línguas originais, na língua original, para dizer para você que no grego, essa palavra que foi traduzida como paciência, também pode ser traduzida como perseverança. Que a gente possa se lembrar, nos momentos de tempestade, que a perseverança é algo necessário. E que assim como as outras fases da nossa vida, as fases de tempestade, de vendavais, também passam. Uma outra área a qual as Escrituras dizem que nós devemos perseverar é em nosso progresso espiritual. Na busca por crescimento espiritual, nós vamos com certeza experimentar momentos em que nós nos decepcionamos conosco mesmos. Quando erramos, quando pecamos, quando não fazemos a vontade do Senhor em uma determinada situação. Também na busca de crescimento espiritual, nós podemos chegar numa posição onde nós nos acomodamos, onde nós dizemos assim: puxa, ao me comparar com a vida do outro, parece que eu estou bem espiritualmente. E nós precisamos tomar cuidado com essas 2 armadilhas, porque a nossa busca por crescimento espiritual precisa ser contínua. Ninguém está estagnado, ou nós estamos crescendo em Cristo, ou infelizmente nós estamos regredindo na nossa vida espiritual. E nós precisamos buscar, de uma forma intencional, esse lugar onde nós empurramos para frente em busca de crescimento. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículos 13, a primeira parte do versículo 14, diz assim: "Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo." E essa palavra, prossigo, traz para nós a ideia de esticar-se numa direção.
Um esforço está sendo feito para se alcançar alguma coisa. E essa coisa da qual nós falamos aqui é o progresso espiritual. É a busca de estarmos a mais semelhantes com Cristo em todo o tempo. A perseverança é uma virtude que você precisa desenvolver na sua vida com a ajuda de Deus e com a graça de Deus que está sobre você. E agora, vamos observar as questões e vamos discuti-las juntos em família? Deus abençoe sua vida.